Salve galera, tudo jóia? Com vocês, mais um vídeo do seu canal Papo Nada Sério. Esse aí é o nosso vídeo da semana, trazendo hoje um tema muito especial, comentado e que até certo ponto é polêmico. E aí, sabe qual é? Quer acertar? Bom, vou dar um doce para vocês acertarem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se vocês falaram que é sobre o Natal, acertou. O Natal como origem. Como começou? Nascimento de Jesus Cristo. O que tem a ver com o Natal de fato? A gente vai entender essas questões e muito outras que a gente vai trabalhar pouco a pouco, passo a passo, e vocês terão acesso a algumas curiosidades e informações que vão informar vocês de forma específica e definitiva a origem de Natal e tudo sobre o nascimento de Jesus Cristo, que segundo a comemoração é a figura central desse enredo. E tudo mais em torno do 25 de dezembro, você terá informações específicas aqui nesse vídeo de hoje. Portanto, perde não, tá? Assiste até o final. E desde já, eu vou pedindo para quem ainda não é inscrito que faça lá a sua inscrição. Acesse aqui, ó. Tá vendo a tarjeta vermelhinha? O nome inscreva-se. Pois é, aperta aí, vai aparecer 3 sininhos. Aperta no de cima, que lá vocês vão ter acesso às notificações que vão alertar vocês quanto à postagem de novos e posteriores vídeos do nosso canal. Então faz isso aí, ó. Clica, aperta no sininho e fica esperando, porque semanalmente novos vídeos serão feitos para você, certo? E no final, como sempre, para fortalecer nosso canal, você dá lá o like, deixa o teu like maroto e os seus comentários, que na minha opinião são muito mais importantes, porque aí eu vou saber se vocês estão gostando ou não, e até vendo as sugestões que vocês estão deixando por lá. Combinado? Então já eu volto para a sequência do nosso vídeo da semana. A origem do Natal, o 25 de dezembro e o nascimento de Jesus Cristo. Vamos falar sobre esses pontos específicos, mas já. O nascimento de Jesus é um dos eventos mais conhecidos e ainda mais comentados desde a antiguidade até os dias de hoje. Um fato que, apesar de simples, permanece envolto em mistérios e algumas perguntas sem respostas. Principal pano de fundo de uma das mais importantes comemorações religiosas e comerciais da civilização ocidental, que é o Natal, o nascimento de Jesus tem em seus antecedentes profecias que datam até 500 anos antes do seu aparecimento, num longínquo vilarejo da cidade de Belém, ano 1 antes da era cristã, em mês e dia que na própria Bíblia não se encontraram registrados. Já que a Bíblia registra profeticamente vários eventos que deveriam ocorrer durante a vida de Jesus como humano aqui na Terra, por que meros detalhes como o dia e o mês de seu nascimento não são registrados? Como o dia 25 de dezembro surgiu nessa história? E o que, na verdade, o 25 de dezembro tem de importante no seu contexto original? Já por muitos séculos, a festividade do Natal é um marco a nível das sociedades ocidentais e orientais ao longo do tempo. Mas qual é de fato a sua origem? Bom, data-se da metade do século IV o início das comemorações do Natal, uma vez que o imperador Constantino queria encontrar uma data que pudesse conciliar cristãos e não cristãos em torno de uma comemoração que pudesse uni-los e fortalecer assim o preceito do cristianismo. Mas será que séculos antes de Constantino os cristãos comemoravam essa data? Da onde surgiu? Por que hoje essa data é tão comemorada e tão enaltecida mundo afora? A data que rege já há muito tempo a principal comemoração dos cristãos, o 25 de dezembro, não tem uma origem primitiva, não tem uma origem baseada em fatos ocorridos e conhecidos pelos primeiros cristãos, nem mesmo pelos judeus, uma vez que o ponto de partida da comemoração do Natal é a figura de Jesus Cristo. É isso aí. Uma vez que a gente observa todos os mosaicos, presépios, encenações em torno de uma noite em que anjos nos céus anunciaram na terra o nascimento de um Salvador.
de Jesus Cristo. E a partir de então, essa figura, mitológica ou não, passa a envolver o imaginário das pessoas em torno de um conceito. O Salvador nasceu no dia 25 de dezembro. Mas vocês sabem especificamente o que se comemora no dia 25 de dezembro? Segundo historiadores, o dia 25 de dezembro, tá, ela corresponde à data específica de uma festividade pagã, que era uma homenagem ao chamado Sol Invencível ou Invicto, culto romano que tinha como um dos principais associados em termos de divindade o seu deus Mitra, que era um deus persa, na verdade. E essa festa acontecia exatamente no dia 25 de dezembro, dia em que se comemorava o nascimento de ambos, tanto do Sol Invencível ou Invicto, como também do deus persa Mitra. Além disso, a questão do solstício de inverno, aproximadamente 21 de dezembro, acontecia a chamada Saturnália, ou celebração de Saturno. Então, nós podemos perceber nesses detalhes que, nesse período de final de dezembro, havia uma convergência de festividades pagãs, mas em nenhum momento é citada aí a menção, né, o favorecimento da comemoração específica do Natal, vinculando a figura do nascimento de Jesus Cristo. A Saturnália, por exemplo, era uma festa tradicional que existia desde muitos séculos em Roma, né? E a festa do Sol do Invisível tinha sido criada somente no século III, aproximadamente no ano 274 depois de Cristo. Com o crescimento do cristianismo, porém, sobretudo a partir do século IV, acredita-se que o dia 25 de dezembro ele foi ressignificado, tá, como o nascimento de Cristo, para enfraquecer as comemorações pagãs e conquistar fiéis para o cristianismo. Então, um dos principais objetivos de se ter de fato escolhido o dia 25 de dezembro dentro do prospecto, né, cultural religioso católico era para o fortalecimento do cristianismo entre as pessoas, uma espécie de estímulo para a conversão de muitos pagãos então para a religião cristã. E é interessante notar que a Bíblia ela narra alguns acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus Cristo, porém alguns detalhes limitados. O que nós conhecemos de fato dentro dessas questões é que existiam muitas profecias, tá, que o povo judeu se apegava bastante quanto ao surgimento do chamado Messias. E muitos, quando Jesus nasce, passa a tê-lo naquele momento como sendo esse prometido Messias que traria liberdade ou a libertação, né, do povo judeu sobre o jugo romano. Tá? E até hoje, muitos judeus ainda esperam esse chamado Messias. O fato é que a questão relacionada ao nascimento de Jesus Cristo está muito mais intrínseca nas questões proféticas que a Bíblia delineia, inclusive citações da cidade onde ele nasceria, como a gente viu, né? Algumas coisas que aconteceriam com ele que passo a passo ao longo da vida do próprio Jesus Cristo. A gente pode observar, quem lê a Bíblia, quem está a par, tá, da jornada de Jesus durante, né, os 3 anos e meio de seu chamado evangelho, ou ministério aqui na Terra, divulgando o evangelho às criaturas, às pessoas naquela época, muitas dessas coisas de fato já haviam sido profetizadas. Porém, a questão da data específica do seu nascimento nem mesmo é mencionada na Bíblia, tá? Mas algumas pessoas, mesmo hoje, aquelas que procuram comemorar o Natal ou tê-lo em autoestima, primam bastante por essa data, embora não seja citada. Outro aspecto interessante, que embora não tivesse, né, o conhecimento, ou não houvesse o conhecimento de uma data específica, esse era um tema sempre muito polêmico nas rodas de conversas entre as pessoas que viveram no final do século I, durante o século II, século III, acerca de uma possível data do nascimento de Jesus Cristo. Sem dúvida, era um assunto muito comentado, muito discutido nas rodas de conversa. No entanto, nos primeiros 2 séculos depois de Cristo, tá, entre os membros da Igreja Católica, não existia de forma alguma um consenso em cima da comemoração desse nascimento, ou um Natal, né? Que interessante. Por essa razão, chegamos à conclusão que, de fato,
o Natal em si, sua comemoração, ela não tinha tanta relevância diante, tá, dos preceitos que aqueles primeiros cristãos, que nós denominamos aqui de cristãos primitivos, realmente comemoravam. Muito pelo contrário, se deu muito mais primazia a questão da morte dele, tá, que aí é de conhecimento, e a Bíblia de fato traz especificamente, tá, o dia exato, dia, mês e ano em que Jesus Cristo morreu, inclusive citando sua idade naquele momento, tá, para que as pessoas pudessem então refletir acerca de sua morte. Porque tem até um contexto bíblico que diz que para um homem, tá, o dia da sua morte é mais importante do que o dia do seu nascimento. Você vai falar, tá doido? Sem nascimento não tem morte. Pois é, mas quando você nasce, você é como uma fita cassete, um CD, né, sem nada gravado, vamos dizer assim, virgem, né, imaculado. Você terá então que iniciar o seu processo de criação, de desenvolvimento. Então a vida do homem só tem significado depois que ele consegue fazer um bom nome. Nesse sentido que o texto cita essa questão. Então, em cima disso, podemos entender de fato que, significando a questão da vida de Jesus Cristo, do nome que ele fez enquanto conviveu, né, entre os seres humanos, como humano, foi mais significativo, mais importante do que o dia do seu nascimento, o fato dele ainda começar a dar os seus primeiros passos, tá, e formar a sua personalidade, escrever em si o marco que seria a sua grande história. Mas eu citei a questão da morte dele. A gente pode até tentar fazer aí uma vinculação com relação a essa questão. Já que ele morreu especificamente no dia 14 de Nisan, do ano 33 da chamada Era Comum, o ano do Nosso Senhor Jesus Cristo, e morreu aos 33 anos e meio, então a gente vincula o quê? 33 anos e meio, 33 anos e 6 meses. No nosso calendário, a Páscoa sempre cai no final de março e começo de abril. Se você pegar esses 2 meses e contar mais 6 meses à frente, possivelmente você teria aí acesso ao mês de nascimento de Jesus Cristo. Mas se você contar, não vai cair no dia 25 de dezembro, não. Faça as contas aí e tire suas conclusões. Não estou querendo dizer que ele nasceu num desses 2 meses que você vai chegar aí, de forma alguma. Porém, pela lógica, se você calcular 33 anos e 6 meses, tá? Botar mais 6 meses em cima, ele completaria então mais um natalício, mais um aniversário, dentro da vinculação. Se você parte de março, você chegaria a setembro. Se você parte de abril, você chegaria a outubro. Logicamente que o mistério não está desvendado, mas pelo menos desmistifica a questão da data de 25 de dezembro, que de forma alguma ele poderia ter nascido nessa data se nos basearmos nesses cálculos específicos que são vinculados à data da sua morte e à idade que ele tinha naquele momento, certo? Mas tem outros detalhes importantes que coincidem muito e que não ajudam a forjar a questão do 25 de dezembro. Por exemplo, na Palestina, o mês de dezembro costuma ser muito frio, de inverno intenso, inclusive chega a nevar. Interessante que nos relatos bíblicos, quando do nascimento de Jesus Cristo, os pastores estavam no campo, ao ar livre, junto com o seu rebanho. Será que se tivesse um inverno rigoroso, um frio rigoroso, né, com neve inclusive caindo, eles estariam nos campos com os seus rebanhos? Dificilmente isso aconteceria. Por isso que nós, ao utilizarmos essa questão aí, queremos de alguma forma deixar você consciente das possibilidades em torno do 25 de dezembro. Mas vocês devem tirar as suas conclusões. Mas outro aspecto que se vincula muito à questão do Natal, a origem do Papai Noel. Aonde é que entra o Papai Noel nessa história? Já já a gente vê. O Papai Noel é uma figura natalina muito conhecida por se locomover em um trenó puxando, levando, né, presentes e sendo puxado por renas. Ele visita casas, véspera de Natal, para deixar as postas de presentes para as crianças. Mas a sua origem em si,
ela vem justamente em dois aspectos importantes, de duas direções. Primeiro, um aspecto religioso cristão, é atribuído aí à figura de Nicolau de Mira, tá? Ou Nicolau Taumaturgo, que foi um bispo cristão que morou na Ásia Menor entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. E segundo a história, esse bispo ele ficou muito conhecido por sua generosidade e obras de caridade. Conta-se que Nicolau era filho de uma família grega cristã muito rica mesmo. E ele teria ficado órfão muito cedo e decidiu então usar a riqueza que herdou para ajudar pessoas com mais necessidades, né? Aqueles atos de caridade. E uma das histórias mais conhecidas de São Nicolau envolve um homem pobre e suas 3 filhas. A gente não vai contar aqui, porque é longa, mas essa história foi um marco na vida dele, inclusive lançou, né, ou fez com que São Nicolau permeasse toda a sua vida em torno de obras de caridade, o que levou a ser canonizado após a sua morte e a se tornar também um santo da Igreja Católica. Tá? Então, essa versão, vamos dizer assim, católica do Papai Noel tem a ver justamente com a figura de Nicolau de Mira ou Nicolau Taumaturgo, que se tornou bispo, né? E a partir do uso de suas riquezas ele passou a, de fato, ajudar ou fazer caridade. Interessante que a imagem dele, né, e a de um homem idoso com roupas vermelhas e uma grande barba branca, como é característico do Papai Noel atual, é uma imagem semelhante ao que a gente observa hoje, teve sua origem justamente, tá, na cultura russa, que atribuía a ele muitos milagres, tá, e o caracterizou em pinturas exatamente trajando essas roupas, essas vestimentas. Beleza? Outro aspecto importante é da cultura pagã mitológica, tá certo? Na tradição mitológica, na tradição nórdica, tá? A figura do Papai Noel tem uma ligação muito forte com o deus Odin, que é justamente o principal deus da mitologia nórdica. Para eles, os nórdicos, Odin era o responsável por distribuir presentes durante o Yule. E o que era o Yule? Era um festival que acontecia no solstício de inverno, justamente no mesmo período em que ocorre a Saturnália, conforme a gente viu lá na explicação concernente à origem do 25 de dezembro. Uma das práticas no norte da Europa era o colocar botas próximas da chaminé para que Odin deixasse um presente dentro delas para as crianças. Olha aí que interessante. Né? E nesse mito nórdico, Odin ele cavalgava pelos céus no chamado Sleipnir, o seu cavalo de 8 patas. E já no mito moderno, Papai Noel voa pelos céus no seu trenó puxado por várias renas. Então veja aí os aspectos, né, coloquiais que interligam a figura, tá, do Papai Noel em diferentes culturas, tanto na cristã católica, como a gente viu, né, a questão da figura de São Nicolau, e também na cultura nórdica, através da figura de um dos principais deuses nórdicos da mitologia nórdica, que foi o Odin, tá? E as suas caracterizações específicas. Ok? Tranquilo? Agora tem o fundo comercial também, que a gente não pode deixar de passar por alto, tá certo? A apropriação dessa imagem do Papai Noel vestido de vermelho, né, com detalhes brancos e pretos, né, toda aquela caracterização do um velhinho usando também lá aquela panturra, né, ou aquele pequeno, vamos dizer assim, chapéu, tá certo? A barba longa, ela basicamente foi utilizada, tá, ou se consolidou a partir de um poema do século XIX, tá, que deu início a uma peça publicitária da Coca-Cola em 1920. Não é estranho não, né? A imagem atual que consolidou essa figura natalina é uma atribuição da Coca-Cola, marca de refrigerantes mundialmente conhecida. Nas décadas entre 1920 e 1930,
Essa marca realizou propagandas apresentando o Papai Noel na figura de um idoso barrigudo que usa roupas vermelhas e tem uma grande barba branca. E a imagem se tornou famosa e está presente até hoje nas comemorações natalinas. Bom, então nesses aspectos aí, a gente passou a desmembrar alguns pontos importantes, né, inclusive de símbolos que são ou que identificam-se com o Natal, né, e passamos a descascar cada um deles em cima de suas origens e para basicamente entender aonde é que o Natal se encaixa nisso tudo. Então veja aí que existem enormes, né, e várias figuras que são atribuídas ou que se inserem nesse contexto chamado Natal, certo? Mas tem um outro símbolo que marca bastante essa época, a chamada árvore de Natal. Qual é a sua origem? Uma das representações mais importantes desse período de Natal, são as chamadas árvores, são as suas árvores de Natal, produzidas nos mais variados tamanhos e enfeitados com diferentes adornos. Agora, qual é a origem da árvore de Natal? Vamos no mesmo segmento, na mesma linha de raciocínio, para que explicamos a origem do Papai Noel, tanto no aspecto cristão como também no aspecto pagão. Bom, dentro da origem pagã, né, apesar, né, da polêmica sobre a origem da árvore de Natal, sabe-se que esse símbolo foi herdado de religiões pagãs da antiguidade. Por exemplo, os romanos, durante a Saturnália, né, como a gente já viu no início, que era um festival que se homenageava ao deus Saturno, eles usavam árvores para enfeitar os templos. Tá? Já os egípcios, eles usavam palmeiras durante os rituais de adoração ao deus Sol, Ra. Né? Então olha aí como se remonta a várias épocas históricas distintas, né? Desde a antiguidade, perpassando pela Idade Média, a Idade Moderna, até chegarmos aí à Idade Contemporânea. Para muitas culturas antigas, as árvores que ficavam verdes durante todo o ano, chamadas de perennifólias, eram símbolos de prosperidade. Tá? Nos povos que habitavam locais de inverno rígido, essas árvores eram marcantes, pois permaneciam verdes mesmo durante o inverno. Interessante. Assim, a ideia de colocar árvores com folhas permanentemente verdes dentro de casa passou a ser associada à ideia de garantia de fertilidade. É isso aí. Com o passar do tempo, e à medida que a Europa era cristianizada, tá? A árvore como símbolo pagão foi pouco a pouco se integrando aos costumes cristãos. E até hoje, né, falou em Natal, vamos arrumar a nossa árvore de Natal, enfeitá-las com vários adornos e colocá-las, né, abaixo delas alguns presentes, como a gente vê hoje. Mas não para por aí não. Um relato em particular pode ser a chave para entender essa transição da árvore, né, como símbolo pagão até tornar-se um símbolo cristão. Tá? Isso tem a ver com a história que envolve mais um santo católico, São Bonifácio. Quem foi ele? Bispo saxão que promoveu a cristianização de alguns povos da Germânia durante o século VIII depois de Cristo. O que foi que ele fez? Antes vamos ver o fundo histórico em cima disso. Alguns povos germânicos acreditavam nos deuses que formavam a chamada mitologia nórdica. Ele já falou um pouquinho sobre Odin, inclusive caracterizando a questão da figura do Papai Noel. Né? Odin e Papai Noel têm muita coisa a ver com relação à questão das suas características e também dos seus atos, tá? Durante esse período. Mas em relação à árvore, um dos deuses mais importantes, um outro, né, entre os camponeses nórdicos, era Thor, o chamado deus do trovão, certo? Ele simbolizava o carvalho. E segundo a história, São Bonifácio encontrou alguns germânicos realizando sacrifícios em um carvalho. Para convertê-los, São Bonifácio derrubou a árvore e mostrou às pessoas que nada havia acontecido com ele. Assim, aproveitou a oportunidade para convertê-las ao cristianismo. Então ele usou aí de um subterfúgio para tentar de fato trazer para a fé católica, tá,
esses pagãos nórdicos, né, ou essas pessoas que cultuavam, tá, o deus Thor através de sacrifícios feitos em um carvalho. Então tá aí, galera, a origem, né, as muitas origens de árvores que vão justamente caracterizar a moderna árvore de Natal. Né? Como se inicia o culto a esses pinheiros, a essas árvores chamadas sagradas, que de alguma forma ou de outra tinham um papel significativo nas comemorações, nas festividades religiosas de muitos povos ao longo, né, dos séculos, ao longo dos anos na história da humanidade. Pagãos ou não, o fato é que a árvore estava ali presente também. Ok? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Foi feito especialmente para que vocês pudessem refletir um pouquinho sobre esse importante tema que é o Natal. E tentar dar aí nortes com relação a vinculá-lo ou não, né, a um dos momentos mais importantes, tá, da vida cristã, ou do cristianismo, que é o nascimento de Jesus Cristo. E aí você pode criar alguns parâmetros interessantes para desvincular ou não isso. Fica a critério de cada um de vocês. A história explica o que foi o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, a origem do Papai Noel e o uso também da árvore nas comemorações desse evento, que é feito no 25 de dezembro, que já vimos aqui, não é a data que se comemora realmente o nascimento de Jesus Cristo. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima semana, próxima quarta-feira, onde teremos mais um vídeo no nosso canal Papo Nada Sério. Tchau, galera!